o rugido ensurdecedor dos motores, a adrenalina pulsando nas veias, a busca incessante pela perfeição. Bem-vindos ao mundo da Fórmula 1, o ápice do automobilismo, onde a velocidade se transforma em arte e a tecnologia desafia os limites da engenharia. Desde o seu nascimento, em 1950, a Fórmula 1 tem sido sinônimo de emoção, rivalidade e momentos inesquecíveis. É uma arena onde os melhores pilotos do mundo se enfrentam em máquinas que desafiam as leis da física. Prepare-se para uma viagem alucinante pelo tempo, explorando a história rica e emocionante da categoria mais prestigiada do automobilismo mundial. A Fórmula 1 não é apenas uma corrida, é um espetáculo de precisão, coragem e paixão. De curvas desafiadoras a retas de alta velocidade, cada circuito conta uma história única, e cada corrida é uma batalha épica pela glória. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto desvendamos os segredos, as lendas e os momentos que moldaram a história da Fórmula 1. O ano era 1950. O mundo ainda se recuperava das cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Mas um novo rugido ecoava pela Europa, o da Fórmula 1. No lendário circuito de Silverstone, na Inglaterra, a 13 de maio, nascia o Campeonato Mundial de Fórmula 1. O grid era composto por carros que pareciam rudimentares em comparação com as máquinas modernas, mas a paixão dos pilotos e a emoção da corrida já estavam presentes. Giuseppe Farina, da Alfa Romeo, venceu a corrida inaugural, tornando-se o primeiro campeão mundial da categoria. Era o início de uma era de ouro para a Alfa Romeo, com Farina e seu companheiro de equipe, o argentino Juan Manuel Fangio, dominando as primeiras temporadas. A Fórmula 1 começava a conquistar seu espaço no mundo do esporte, e a lenda estava apenas começando a ser escrita. Na era de ouro da Fórmula 1, um nome brilhava mais forte: Juan Manuel Fangio. O piloto argentino, conhecido como El Chueco, devido à sua perna esquerda torta, dominou a década de 1950. Com um estilo de pilotagem elegante e preciso, Fangio conquistou 5 títulos mundiais, um recorde que permaneceu por 46 anos. Pilotando para 4 equipes diferentes, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e Mercedes-Benz, Fangio demonstrava sua maestria em cada curva, em cada ultrapassagem. Sua rivalidade com outros grandes nomes da época, como Alberto Ascari e Stirling Moss, criava duelos épicos nas pistas. Fangio personificava o espírito da Fórmula 1, coragem, habilidade e determinação. Ele se tornou uma lenda, um ícone que transcendeu o esporte e inspirou gerações de pilotos. As décadas de 1960 e 1970 testemunharam uma revolução na Fórmula 1. A busca incessante por velocidade e performance levou a avanços tecnológicos sem precedentes. Os carros se tornaram mais aerodinâmicos, com asas e spoilers que geravam downforce, colando-os ao asfalto. Os motores também evoluíram, com a introdução dos motores traseiros e o aumento da potência. A era dos motores Cosworth V8 marcou época, proporcionando um rugido inconfundível e um desempenho imbatível. Nomes como Jim Clark, Jack Stewart, Graham Hill e Niki Lauda gravaram seus nomes na história, conquistando títulos e consolidando a Fórmula 1 como um esporte global. Section 5. Segurança em foco. As lições trágicas. A busca incansável por velocidade, no entanto, tinha um preço. A Fórmula 1 era um esporte perigoso, e tragédias assolavam as pistas com frequência. Acidentes fatais como os de Jochen Rindt, em 1970, e François Sévère,
em 1973, chocaram o mundo e expuseram a necessidade urgente de medidas de segurança mais eficazes. A partir da década de 1970, a segurança passou a ser prioridade. A Federação Internacional de Automobilismo, ou FIA, implementou uma série de medidas para tornar os carros e as pistas mais seguras. As áreas de escape foram ampliadas, as barreiras de proteção foram reforçadas, e os carros passaram por rigorosos testes de colisão. A Fórmula 1 aprendia com suas tragédias, buscando um equilíbrio entre a emoção da velocidade e a segurança dos pilotos. Section 6. O legado de Senna. Um ícone brasileiro. No início da década de 1980, um jovem piloto brasileiro chamado Ayrton Senna chegava à Fórmula 1 com a promessa de grandeza. Sua habilidade excepcional, sua determinação inabalável e seu estilo de pilotagem arrojado conquistaram o mundo. Senna era um gênio da chuva, um mestre em extrair o máximo de seus carros em condições extremas. Sua rivalidade com o francês Alain Prost, seu companheiro de equipe na McLaren, se tornou lendária. Os duelos entre Senna e Prost eram eletrizantes, levando os carros e os pilotos ao limite. Senna conquistou 3 títulos mundiais, mas sua influência no esporte ia muito além de números e estatísticas. Ele era um ícone, um herói nacional no Brasil e uma inspiração para jovens pilotos em todo o mundo. Section 7. Schumacher e a Era Dourada da Ferrari. Ascensão da Red Bull Racing. A década de 1990 e o início dos anos 2000 foram marcados pelo domínio absoluto de Michael Schumacher. O piloto alemão, conhecido como Schumi, conquistou 7 títulos mundiais, um recorde que parecia intransponível. Sua parceria com a Ferrari se tornou sinônimo de sucesso, com a equipe italiana vivendo uma era dourada. Schumacher era um piloto completo, combinando habilidade, inteligência tática e uma determinação implacável. Sua rivalidade com Mika Häkkinen, da McLaren, proporcionou algumas das corridas mais emocionantes da história da Fórmula 1. Entretanto, uma nova força surgia no horizonte, a Red Bull Racing. Sob a liderança de Christian Horner e com Adrian Newey como projetista, a equipe austríaca começou a desafiar a hegemonia da Ferrari. Section 8. Max Verstappen e a nova geração, redefinindo a pista. A Fórmula 1 do século XXI assiste ao surgimento de uma nova geração de pilotos talentosos e ousados, liderada pelo holandês Max Verstappen. Com um estilo agressivo e uma habilidade excepcional, Verstappen se tornou o mais jovem vencedor de uma corrida na história da Fórmula 1. Verstappen faz parte de uma nova geração que inclui Charles Leclerc, da Ferrari, George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren. Esses jovens pilotos trazem consigo um estilo de pilotagem arrojado e uma rivalidade acirrada, prometendo um futuro emocionante para a Fórmula 1. A competição é intensa, as ultrapassagens são espetaculares, e a paixão pelo esporte segue mais viva do que nunca. Section 9. O futuro da Fórmula 1. Uma tradição inquebrável. A Fórmula 1 está em constante evolução. Novas tecnologias, como os sistemas híbridos e os combustíveis sustentáveis, estão moldando o futuro do esporte. A categoria busca um equilíbrio entre performance e sustentabilidade, garantindo que as futuras gerações possam desfrutar da emoção das corridas. Uma coisa é certa: a paixão pela velocidade, a busca pela perfeição e a emoção das corridas continuarão a impulsionar a Fórmula 1. O futuro promete ser emocionante, com novos talentos, novas tecnologias e novas histórias para serem escritas. A Sinfonia da Velocidade está longe de terminar,
e o rugido dos motores continuará a ecoar pelas pistas do mundo por muitos anos. A Fórmula 1 é uma tradição inquebrável, um legado que atravessa gerações e que continuará a inspirar e emocionar amantes do automobilismo em todo o mundo.